Você já imaginou conseguir detectar o coração de um peixe batendo escondido debaixo da areia, no escuro total, sem usar olhos, nem olfato, nem audição? Pois é exatamente isso que tubarões e raias conseguem fazer. E o mais impressionante, eles fazem isso de formas bem diferentes. Hoje você vai entender de um jeito claro e detalhado quais são as diferenças sensoriais entre tubarões e raias e por que essas adaptações únicas transformaram esses animais em algumas das máquinas de caça mais eficientes que já existiram. Agora, antes de a gente mergulhar fundo, pensa comigo. Se você tivesse que sobreviver no fundo do mar, quase sem luz, cercado de presas rápidas e predadores perigosos, em quem você se inspiraria? Em um tubarão que domina o espaço aberto, ou em uma raia que praticamente vira um disco voador camuflado na areia? Segura essa pergunta, porque quando você entender os sentidos desses dois grupos, vai ficar muito claro como cada um virou especialista no seu próprio território. Vamos começar pelo básico. Tubarões e raias são parentes muito próximos. Ambos fazem parte do mesmo grande grupo, os condrictes, que são peixes cartilaginosos, com esqueleto de cartilagem em vez de osso. A maioria das pessoas olha para um tubarão e para uma raia e pensa só na diferença de forma. Um parece um míssil, outro parece uma asa delta. Mas a verdadeira diferença está no software, não só no hardware. O corpo deles é moldado pelos sentidos que eles mais usam. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais importante. A forma do corpo desses animais não é só um detalhe de aparência. Ela determina onde ficam os olhos, como o cérebro recebe informações, quais sentidos são mais usados e até como eles interpretam o mundo ao redor. É aqui que as diferenças sensoriais entre tubarões e raias começam a ficar realmente interessantes. Vamos falar primeiro da visão, porque é o sentido que a gente mais confia como humanos, mas que nem sempre é o principal no mar. Tubarões, em geral, têm olhos posicionados nas laterais da cabeça, mas levemente voltados para a frente em muitas espécies, o que dá a eles uma combinação de campo de visão amplo com uma pequena área de visão binocular, útil para calcular distância. Alguns tubarões, como o tubarão-martelo, têm a cabeça extremamente modificada, o que afasta ainda mais os olhos e amplia o alcance visual. Não é à toa, eles caçam em águas relativamente claras, muitas vezes à luz do dia ou em penumbra, e precisam localizar presas móveis no espaço aberto. Já as raias vivem uma realidade visual completamente diferente. Boa parte das raias passa grande parte do tempo no fundo do mar, muitas vezes parcialmente enterrada na areia. Os olhos ficam na parte de cima do corpo, enquanto a boca e as narinas ficam embaixo. Isso significa que elas enxergam o que está acima delas, não o que está diretamente em frente, como um tubarão. Então surge uma pergunta: como é que um animal que não vê bem o que está embaixo do seu próprio corpo consegue caçar com tanta eficiência? A resposta começa a aparecer quando você percebe que, para muitas raias, a visão não é o sentido principal na hora de capturar a presa. A visão ajuda a detectar a silhueta de potenciais ameaças ou oportunidades acima, como um predador maior ou uma presa passando. Mas não é o que garante a precisão final do ataque. A visão das raias é mais útil para a vigilância geral do ambiente do que para o momento do bote em si. Se você está percebendo como o formato do corpo já começa a mudar a lógica sensorial, se prepara, porque a partir de agora o jogo começa a ficar ainda mais técnico e fascinante. Vamos entrar no olfato. Tubarões são famosos pela capacidade de sentir cheiro de sangue a longas distâncias, e essa fama não é totalmente mito. Eles têm narinas bem desenvolvidas, chamadas de narinas ou narinas internas e externas, ligadas a órgãos olfativos extremamente sensíveis. Em muitas espécies de tubarão, o olfato é o primeiro sentido a ser ativado na sequência de uma caça. Um rastro químico na água pode ser detectado mesmo em concentrações baixíssimas, o que ajuda o animal a encontrar uma presa ferida ou uma fonte de alimento, a quilômetros de distância, dependendo da correnteza. Mas aqui vai um contraste que quase ninguém comenta. Raias também têm um olfato apurado, mas em geral não dependem tanto dele para grandes deslocamentos de caça em mar aberto. Lembra que muitas raias são mais sedentárias, vivendo no fundo, em áreas específicas, em vez de seguirem rastros químicos por longas distâncias. Elas tendem a combinar o olfato com outros sentidos de curto alcance, especialmente quando estão próximas das presas, como pequenos crustáceos, moluscos e peixes enterrados. Além disso, a arquitetura corporal influencia a forma como a água flui pelas narinas
e órgãos olfativos. Nos tubarões, o focinho projetado ajuda a direcionar fluxos de água para as narinas, o que é perfeito para um nadador que se desloca constantemente. Nas raias, o corpo achatado e o hábito de ficar parcialmente enterrado na areia criam um outro tipo de desafio. É preciso lidar com sedimentos e partículas do fundo. Então, o olfato acaba se integrando com estruturas filtrantes e com o padrão de ventilação da água pelos espiráculos, aquelas aberturas atrás dos olhos. Se você ainda está aqui, presta atenção nesse detalhe. Apesar de tubarões e raias compartilharem a mesma base sensorial, a forma como cada sentido é priorizado muda de acordo com o estilo de vida. E quando a gente entra em audição e detecção de vibrações, essa diferença fica ainda mais clara. Os peixes, em geral, não ouvem, como nós, com orelhas externas. Eles detectam vibrações na água por meio da linha lateral, um sistema sensorial que percorre o corpo como uma espécie de radar mecânico. Tubarões têm uma linha lateral muito bem desenvolvida, que permite sentir movimentos de presas, correntes e até a aproximação de objetos grandes ao redor. Isso é essencial para um predador que caça em ambiente tridimensional, às vezes em águas turvas, onde a visão não é suficiente. Raias também possuem linha lateral, mas aqui entra um detalhe importante. Como o corpo delas é comparativamente mais largo e achatado, a distribuição desses sensores vibrotáteis ao longo da asa e da borda do corpo cria um mapa diferente de percepção. Em vez de um radar alongado, como num tubarão, você tem algo mais parecido com uma antena em forma de disco, que detecta vibrações principalmente ao longo do fundo. Isso é excelente para perceber movimentos de presas enterradas ou de pequenos animais caminhando sobre o substrato. A audição interna, por sua vez, também existe em tubarões e raias, através de estruturas internas sensíveis a vibrações de baixa frequência. Eles são especialmente bons em detectar sons graves, como o barulho de um peixe ferido se debatendo. Mas, mais uma vez, os tubarões utilizam isso em contexto de perseguição em mar aberto, enquanto as raias usam mais como um alerta de aproximação ou oportunidade no fundo. Agora, se você ainda está comigo, vem a parte que realmente separa os especialistas dos curiosos: a eletrorecepção. E aqui, tubarões e raias compartilham o mesmo sistema básico, mas o usam de maneiras bem diferentes. Os órgãos responsáveis por isso são chamados de ampolas de Lorenzini. São pequenos canais gelatinosos conectados ao ambiente externo por poros na pele. Esses canais levam a sensores internos capazes de detectar campos elétricos fraquíssimos, como aqueles gerados pelo batimento cardíaco ou pelos músculos de um peixe. Tanto tubarões quanto raias têm esses órgãos, mas a distribuição e o uso deles estão fortemente ligados ao estilo de vida de cada um. Os tubarões que caçam em mar aberto, as ampolas se concentram principalmente no focinho e na região da cabeça, formando uma espécie de mapa frontal de detecção elétrica. Imagina como se o tubarão tivesse um terceiro olho que enxerga eletricidade na frente dele. Isso ajuda especialmente na fase final do ataque, quando a presa pode tentar se esconder, mergulhar ou fazer manobras evasivas. Mesmo que o tubarão não veja claramente, esses sinais elétricos orientam o bote final com uma precisão impressionante. Já nas raias, a eletrorecepção vira quase um superpoder subterrâneo. Muitas raias vivem literalmente em cima das presas, que se enterram na areia para se esconder. A visão não ajuda. O olfato é limitado para detectar algo tão próximo e imerso no sedimento. E a linha lateral pega mais vibrações mecânicas do que a presença estática. É aí que as ampolas de Lorenzini das raias brilham. Em várias espécies, esses sensores são especialmente concentrados na região ventral e ao redor da boca, formando um tapete de sensores elétricos que varrem o fundo como um detector de metais biológico. Imagina a cena. A raia pousa sobre a areia aparentemente vazia. Em poucos instantes, ela sente o pequeno campo elétrico de um peixe ou crustáceo enterrado. Ela não vê, não cheira diretamente, mas detecta a presença elétrica. Em seguida, usa as asas para levantar uma nuvem de areia e revelar a presa, ou simplesmente a captura cegamente, guiada quase só pela eletricidade. Essa é uma das maiores diferenças funcionais entre tubarões e raias. Os dois têm a mesma ferramenta, mas as raias levaram a eletrorecepção ao extremo em caças de curtíssimo alcance no fundo do mar. Se você está gostando, guarda essa frase. Tubarões são mestres em usar sentidos combinados para perseguir presas à distância,
Raias são especialistas em usar sentidos refinados para atacar onde a visão não alcança. E isso nos leva ao tato e à sensibilidade da pele. A pele dos tubarões é coberta por dentículos dérmicos, estruturas parecidas com dentinhos microscópicos. Eles reduzem o atrito com a água, protegem contra parasitas e até podem influenciar o fluxo de água sobre o corpo, melhorando a natação. Mas essa pele também é cheia de terminações nervosas, que ajudam a perceber toques, mudanças na corrente e contato com presas ou objetos. Em encontros de curta distância, o tato complementa outros sentidos. Nas raias, a pele também tem modificações. Mas o destaque vai para a grande superfície das asas e para a região ventral, que está em contato direto com o fundo. Essa superfície ampla funciona quase como um grande painel sensorial. Raias podem perceber a textura do substrato, mudanças sutis na areia, movimento de água causado por presas soterradas. Em algumas espécies, há até espinhos e estruturas especializadas que podem estar associados tanto à defesa quanto à sensibilidade local. Outra diferença sutil, mas relevante. Tubarões costumam explorar o ambiente com o focinho e com o corpo de forma mais frontal. Eles se aproximam, investigam com a cabeça, fazem círculos, usam a boca e o nariz como ponto principal de contato. Raias, por outro lado, exploram o fundo com o corpo inteiro, pousando, levantando, abanando as asas e levantando sedimentos para revelar o que está escondido. Sentido tátil e mecânico, nesse caso, é quase um estilo de vida. Se você ainda está comigo neste mergulho, agora vem um ponto que amarra tudo. Como o cérebro desses animais organiza todas essas informações sensoriais? Porque não adianta ter sensores incríveis se o processador não souber integrá-los. No cérebro dos tubarões, algumas áreas são particularmente desenvolvidas, como as relacionadas ao olfato e à visão, dependendo da espécie. Tubarões que caçam à noite ou em águas turvas podem ter maior dependência de eletrorecepção e linha lateral, enquanto espécies de águas claras e rasas podem ter regiões visuais mais desenvolvidas. O ponto é que o cérebro do tubarão está otimizado para integrar múltiplos sinais à distância, formando um quadro geral do ambiente tridimensional ao seu redor. Nas raias, o cérebro também compartilha essa base, mas tendências diferentes aparecem. Espécies altamente especializadas em vida bentônica, ou seja, no fundo, tendem a mostrar maior dependência das regiões ligadas à eletrorecepção, tato e linha lateral. Nesse sentido, elas não precisam formar uma imagem detalhada de tudo ao redor a longas distâncias, mas sim interpretar com precisão o que está muito perto, muitas vezes escondido. E aqui entra uma curiosidade que quase ninguém pensa. Se você pudesse entrar na percepção de um tubarão e de uma raia, provavelmente sentiria dois mundos muito diferentes. O tubarão perceberia correntes, odores distantes, movimentos sutis, campos elétricos à frente, como se estivesse rodeado de informações vindas de todas as direções. A raia, por outro lado, perceberia o fundo como um tapete vivo. Cada grão de areia, cada vibração, cada sinal elétrico escondido logo abaixo dela se tornaria relevante. Mas tem mais uma camada de diferença sensorial que vale destacar. A relação de tubarões e raias com a luz e com a profundidade. Muitas espécies de tubarão ocupam desde as regiões costeiras rasas até o mar profundo. Algumas vivem perto da superfície, onde há bastante luz. Outras se aventuram em profundidades com pouquíssima iluminação. Já as raias, especialmente as bentônicas, ficam mais restritas a fundos costeiros, recifes e regiões rasas ou intermediárias. Isso significa que, em termos evolutivos, tubarões precisaram desenvolver uma flexibilidade maior de uso de múltiplos sentidos em ambientes variados. Raias, por outro lado, puderam se especializar de forma extrema em um nicho mais definido, o fundo. E essa especialização se reflete em cada detalhe sensorial. Se você ainda está aqui, agora vamos dar um zoom em alguns exemplos práticos para ver essas diferenças em ação. Pensa no tubarão branco. Ele é o estereótipo do superpredador. Grande, musculoso, rápido, com uma visão relativamente boa em águas claras e um olfato poderoso. Ele usa o olfato para detectar uma fonte de alimento distante, a audição e a linha lateral para perceber movimentos e vibrações, a visão para identificar a presa e planejar o ataque por baixo e a eletrorecepção para guiar o bote final, quando está bem perto da vítima. É uma sequência sensorial em várias etapas. Agora, contrasta isso com uma raia pastinaca enterrada na areia.
Ela está quieta, praticamente invisível. Um peixinho se aproxima, talvez até se enterre um pouco. A raia não vê esse peixe. O cheiro não é a pista principal. O que ela sente é o campo elétrico e talvez uma leve vibração. Em milésimos de segundo, ela se projeta para cima, abrindo as asas e abocanhando a presa. Nesse cenário, a visão é quase coadjuvante. A estrela é a eletrorecepção de curtíssimo alcance combinada com o tato do corpo no fundo. Outro exemplo interessante é o dos tubarões-martelo. A cabeça em formato de martelo amplia enormemente a distância entre os olhos e distribui melhor as ampolas de Lorentzi. Isso não é só uma excentricidade estética. Essa estrutura funciona como uma antena superampla, ótima para detectar campos elétricos de presas escondidas no fundo. É quase como se o tubarão-martelo fosse um meio-termo entre a estratégia de tubarões típicos e a de algumas raias, combinando caça ativa no espaço com uma capacidade extra de detectar coisas no substrato. E, quando a gente fala de raias elétricas, a história fica ainda mais curiosa. Algumas espécies de raias desenvolveram órgãos elétricos capazes de gerar descargas fortes, o suficiente para atordoar presas ou afastar predadores. Nesse caso, além de perceber eletricidade, essas raias também produzem eletricidade em um nível muito mais intenso do que o fraco campo bioelétrico de um animal comum. A relação delas com o mundo elétrico é tão íntima que o corpo inteiro se torna uma arma sensorial e ofensiva. Se você ainda está comigo, percebe que tudo converge para uma ideia central. Tubarões e raias são construídos sobre o mesmo kit sensorial básico, mas a forma do corpo, o estilo de vida e o habitat transformaram esse kit em duas soluções evolutivas bem diferentes. Uma voltada para o domínio do espaço aberto e outra para a dominação do fundo. Agora, vamos conectar isso com outra questão importante. Adaptação única não é só um detalhe técnico, é o que garante sobrevivência. Em um oceano cheio de competidores, de mudanças ambientais e de desafios, só permanece quem usa seus sentidos da forma mais eficiente possível. Tubarões que dependessem demais da visão em águas turvas estariam em desvantagem. Raias que não tivessem um sistema elétrico refinado dificilmente conseguiriam capturar presas enterradas de forma confiável. Essas diferenças sensoriais também explicam certos comportamentos curiosos que muitas vezes os mergulhadores observam. Tubarões circulando, aparentemente testando algo, podem estar combinando sinais olfativos, visuais e elétricos antes de decidir atacar ou se afastar. Raias que se enterram rapidamente na areia após serem perturbadas estão confiando na camuflagem visual, mas permanecem altamente alertas graças à eletrorecepção e ao tato, prontas para reagir se um predador se aproximar demais. E aqui chega o momento em que muita gente se surpreende. Apesar de toda essa sofisticação sensorial, tubarões e raias não são máquinas de matar cegas e irracionais. Eles fazem uma leitura muito detalhada do ambiente. Em muitos casos, tubarões testam coisas com leves mordidas exploratórias. Isso não é maldade, é uma forma de complementar as informações que os sentidos à distância dão, com um feedback tátil e gustativo de curto alcance. Já as raias, muitas vezes consideradas calmas, são na verdade extremamente atentas a qualquer alteração no padrão de vibração e eletricidade ao redor delas. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais surpreendente dessa história. Todos esses sentidos extraordinários estão sendo estudados não só por biólogos, mas também por engenheiros, designers de robôs submarinos e até especialistas em tecnologia militar. Sensores inspirados na linha lateral de peixes estão sendo usados em robôs aquáticos. Sistemas de detecção eletromagnética se inspiram nas ampolas de Lorenzini para melhorar a localização de cabos, minas e outros objetos debaixo d'água. Ou seja, as adaptações sensoriais únicas de tubarões e raias estão, literalmente, inspirando o futuro da tecnologia humana. E a maior revelação é essa. Quando a gente fala em diferenças sensoriais entre tubarões e raias, não está apenas listando características. Estamos olhando para duas formas completamente diferentes de perceber a realidade. Para um tubarão em mar aberto, o oceano é um grande espaço a ser escaneado, onde cada cheiro, cada vibração distante e cada sinal luminoso importa. Para uma raia no fundo, o mundo é uma superfície próxima, onde o que interessa é o que está logo abaixo ou acima dela, escondido no substrato ou passando rente. Essa diferença de perspectiva sensorial explica por que eles raramente competem diretamente pelo mesmo tipo de presa no mesmo lugar.
Apesar de serem parentes próximos, a evolução encontrou uma forma inteligente de dividir o oceano. Tubarões ficaram com o espaço tridimensional, raias com o tapete do fundo. Cada um, com sua combinação única de visão, olfato, audição, linha lateral, tato e, principalmente, eletrorecepção, domina o seu próprio nicho. Chegando ao fim desse mergulho, é hora de amarrar tudo. Tubarões e raias compartilham a mesma base estrutural, mas suas diferenças sensoriais criaram dois tipos de superpredadores muito distintos. Tubarões apostam em longas distâncias, perseguições e integração de múltiplos sentidos ao mesmo tempo. Raias apostam na paciência, na camuflagem e na leitura finíssima do que acontece no fundo, usando principalmente a eletrorecepção e o tato. No fim das contas, não existe melhor ou pior. Existem estratégias diferentes, todas incrivelmente eficientes para o ambiente certo. Agora eu quero saber de você. Depois de entender essas adaptações únicas, com qual desses mundos você mais se identifica? O do tubarão que patrulha o espaço aberto ou o da raia que domina o invisível no fundo? Se esse mergulho pelos sentidos ocultos desses animais te deixou mais curioso sobre o universo marinho, comenta aí qual espécie você gostaria de ver analisada em detalhes em um próximo vídeo. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar tubarões e raias de um jeito totalmente novo, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que ainda acha que eles são tudo a mesma coisa. Porque agora você sabe, por trás da silhueta existe um universo sensorial completamente diferente.